A história é sobre uma garota que renasce em uma nova história de sua vida, e esse dia acabou sendo um dia muito ruim para ela. Na nova história, o nome da garota era Charlotte, e depois de renascer, ela se viu no meio de uma sala do trono sem saber onde estava. O rei, que estava sentado no meio do trono, disse que amanhã a notícia do noivado deles seria anunciada em todo o império e que o casamento aconteceria em 6 meses. Em seguida, o rei apontou de lado para o homem que estava por perto e disse que esse era o noivo dela, o Duque Irenicus von den Adler. Charlotte ficou muito surpresa ao ouvir esse nome, pois imediatamente se lembrou de um resumo de um romance que havia lido recentemente. Mas não nesta vida, e sim em seu passado presente. A história em si era sobre a inútil princesa Charlotte, que se tornou a 8ª vítima de um assassino em série na noite de seu próprio casamento. E o suspeito era seu noivo. E o homem e a mulher que investigam o caso se apaixonam um pelo outro. Esse era exatamente o romance que ela pretendia ler na noite passada, mas como não havia descansado por 5 dias seguidos, estava muito cansada e adormeceu antes mesmo de começar a ler o primeiro capítulo. Bem, no dia seguinte, ela começou a ler à noite, e o romance a manteve em suspense, de modo que ela não conseguiu nem mesmo sair para dormir um pouco. No entanto, o fato de a garota acabar sendo a protagonista do romance a assustou. Ela não sabia que tal coisa era possível, mas no momento a garota estava mais angustiada exatamente com o que havia se tornado Charlotte. Assim que renasceu, ela foi até o espelho e examinou seu reflexo por um longo tempo. Depois desse encontro com o rei, Adler se aproximou da garota, fez uma reverência e cumprimentou Sua Alteza. O homem disse com um sorriso no rosto que aquela era a primeira vez que eles se cumprimentavam na frente de Sua Majestade, o Imperador, e que ele estava muito honrado. Ao ouvir esse nome, ela imediatamente começou a protestar, pois sabia muito bem quem era esse homem. O imperador, vendo a reação da moça, ficou furioso. Ele perguntou onde estavam os modos dela, pois ela estava noiva dele e não tinha o direito de falar daquela maneira. Ele então começou a gritar e disse que se ela lhe pedisse novamente um noivado com o Duque de Killian, ele não teria mais nada a dizer sobre isso. Em seguida, como se estivesse se dirigindo a si mesmo, perguntou quando ela conseguiu se comunicar de forma diferente. Na verdade, a garota havia chorado e gritado no chão de seu escritório da última vez. O homem não entendia se Charlotte havia perdido a cabeça, se ela podia se comportar daquela maneira em público. Bem, no momento, ela não estava nem um pouco preocupada com qualquer humilhação. Ela tentou se lembrar de quem era esse Duque Killian. No entanto, quando ouviu a indignação de seu pai, ela se aproximou dele e lhe disse que estava bem. Mas ele começou a gritar e disse que se ela o desobedecesse dessa vez, ele tiraria seu status de princesa e ela não teria mais nada. A moça ficou chateada, mas pediu que o imperador a ouvisse e não tomasse decisões tão precipitadas. Mas o homem não estava disposto a ouvi-la e, voltando-se para o camareiro, pediu que ele os acompanhasse até o quarto de hóspedes para que pudessem se cumprimentar em particular. O assistente imediatamente se curvou e disse que isso seria feito, mas Charlotte ainda estava tentando falar e provar seu ponto de vista. O camareiro se voltou para a princesa e pediu que ela fosse embora e não piorasse as coisas para si mesma. Naquele momento, a garota percebeu que ele não iria ouvi-la de forma alguma. Adler, que estava um pouco atrás e se curvou diante do imperador, disse que nesse caso, ele também estava indo embora. Logo eles foram escoltados para uma sala separada, onde uma pequena mesa com várias sobremesas e chá quente já estava posta. Charlotte se sentou em frente ao seu noivo e ficou em silêncio por um longo tempo, assim como o próprio Adler. Eles não tinham nada a dizer um ao outro, especialmente depois daquele incidente na casa do imperador. O Duque Adler sentou-se calmamente tomando seu chá, enquanto Charlotte o observava atentamente o tempo todo. A garota notou que ele se comportava de maneira bem diferente na frente do imperador do que em particular. Então, ela começou a olhar ao redor da sala e, de repente, notou um tipo de jornal na borda de uma pequena mesa. Quando olhou com mais atenção, ela viu que estava escrito que o Duque Adler havia sido escolhido como o homem mais desejável de Asgard pelo 3º ano consecutivo. E de fato era verdade, ele era o noivo mais invejável do Império. Ele tinha dinheiro, fama e também boa aparência para completar. Muitos no Império estavam se perguntando quem ele escolheria para ser sua tão esperada noiva, afinal. Entretanto, a escolha era óbvia. Sua noiva era a inútil princesa Charlotte. Em seguida, ela se virou para o homem e disse que entendia perfeitamente bem que ele queria se casar com outra pessoa. E provavelmente não havia uma única pessoa em todo o Império que não soubesse disso.
Depois de ouvi-la atentamente, disse que, como se tratava de um casamento de conveniência e eles não tinham outro motivo para se ver, sugeriu que se encontrassem no próprio casamento. O homem olhou para a futura noiva e disse que eles não tinham necessidade alguma de se cumprimentar em particular. Na verdade, a frase "encontre-me no próprio casamento" era dele e ele a mataria no próximo encontro, e Charlotte sabia muito bem disso. Mas na verdade ninguém teria imaginado que o homem mais humilde do Império, o Duque Adler, poderia se tornar um assassino em série. De fato, em sua vida passada, a garota era promotora da Unidade de Crimes Violentos Corruptos, e esse departamento estava envolvido até o pescoço na investigação de um assassinato muito misterioso e complicado. A moça teve de permanecer no trabalho por um longo tempo apenas para fazer algum progresso no caso, e para evitar se tornar Charlotte desta vez, ela precisa encontrar evidências de um assassino em série naqueles 6 meses antes do casamento deles. E só há uma maneira de uma garota fazer isso. Ela precisa entrar em outro relacionamento de fachada para encontrar todas as provas de que precisa. Então, de repente, Charlotte começou a arrumar o cabelo e, sorrindo, voltou-se para Sua Majestade, dizendo que havia se apaixonado por ele à primeira vista e pedindo que ele ficasse com ela. Ao ouvir isso, ele até se engasgou com o chá que estava bebendo naquele momento. O homem não esperava ouvir tal oferta. Adler começou a limpar a boca e se perguntou sobre o que ela estava falando. Ele deve ter ficado muito nervoso, porque era possível ver a confusão em seu rosto. Charlotte continuou a desempenhar seu papel e disse que havia se apaixonado pelo Duque à primeira vista e que queria se casar por amor, não por qualquer cálculo. O homem estava começando a ficar irritado porque não queria tudo isso. Então ele perguntou zombeteiramente: ela realmente quer que ele acredite em tudo isso de uma vez? Ele disse que até aquele dia ela estava implorando abertamente para se casar com o Duque de Cillian, e até o cão da corte sabia de suas tentativas de persuadir Sua Majestade. De fato, esse Duque Cillian, que era o já mencionado Sua Majestade e Duque Adler, é um homem de cabelos escuros. E pelo que a garota sabia, a princesa estava apaixonada por alguém. Como o Duque não retribuiu, ela fez birra. Nesse caso, Charlotte percebeu que tinha que sair dessa situação de alguma forma, porque Adler não acreditaria nela assim, sem mais nem menos. Ela disse que de fato, devido aos encantos incrivelmente fortes do Duque Adler, ela já havia se esquecido de outros homens. E disse que estava realmente muito apaixonada, entregou-lhe um jornal que estava por perto e disse-lhe que agora apenas o Duque de Adler ocupava seu coração. O homem começou a ler o artigo do jornal com surpresa quando, de repente, o camareiro disse que Sua Majestade tinha vindo vê-los. A garota imediatamente se levantou e correu até o pai. Ela disse que estava muito feliz por ele ter escolhido o Duque Adler como seu noivo e disse que queria vê-lo mais vezes antes de se casarem. Quando o imperador ouviu isso, ele ficou incrivelmente feliz e disse que aparentemente a Charlotte deles tem sentimentos sérios pelo Duque. E é muito bom que ela tenha tomado juízo e percebido que essa é realmente a melhor opção para ela. O homem então voltou-se para o Duque Adler e disse que confiava sua filha a ele, mas, ao ver seu rosto assustado, perguntou surpreso: há realmente algum problema com isso? Adler imediatamente caiu em si, fez uma reverência e disse que não. É claro que ele estava obedecendo à vontade do imperador. Charlotte voltou ao seu quarto e sentou-se ao lado do espelho, tentando apreciar sua nova aparência. Então, de repente, uma criada entrou, fez uma reverência e disse à princesa que a ajudaria nos preparativos para o casamento. Na verdade, tudo o que a garota sabe, pelo que teve tempo de ler, é que ela se tornou a travessa princesa Charlotte e que seu noivo, o Duque Adler, é suspeito de uma série de assassinatos brutais. Charlotte percebeu, no entanto, que precisava de muito mais informações para, pelo menos, tentar sobreviver. A garota se voltou para a empregada que a havia procurado e perguntou qual era o nome dela. A empregada ficou até um pouco confusa com a pergunta, por isso ficou em silêncio por um tempo. Mas então ela sorriu e disse que seu nome era Hudson. Charlotte continuou a lhe fazer todo tipo de perguntas e perguntou há quanto tempo ela estava trabalhando no local. A empregada respondeu, com a voz trêmula, que trabalhava naquele lugar há 4 anos. A garota pensou por um momento quando ouviu isso, mas depois perguntou se ela sabia seu nome. Hudson imediatamente fez uma reverência muito baixa e disse que ela era a princesa Charlotte von der Rose de Asgard. Charlotte se perguntou por que ela tinha um nome tão longo. Quando a empregada ouviu isso, ficou muito surpresa. A garota disse que seria honesta com a empregada e explicou que não se lembrava de nada que havia acontecido no dia anterior. Hudson, ao ouvir isso, ficou muito surpreso, e Charlotte, com a cabeça baixa, também disse que nem sabia quem ela era.
Mas ao ver o rosto assustado da empregada, ela pensou: será que ela realmente acha que a garota está mentindo? Mas Hudson percebeu que tinha que obedecer, então disse que sua saúde não estava boa e que havia perdido a memória por alguns dias devido à greve de fome. A empregada até começou a chorar, dizendo que ninguém do Conselho Real havia chegado. Ela sentiu muita pena da princesa pelo fato de que, em um estado tão terrível, ela teve que suportar tudo sozinha. Naquele momento, a garota pensou que talvez os outros só tivessem durado tanto tempo porque estavam absorvendo a raiva da verdadeira Charlotte, que até recebeu o apelido de malandra. Mas se Hudson trabalhou 4 anos inteiros entre todos eles, é óbvio que ela é uma pessoa muito boa. Charlotte foi até a empregada, colocou a mão em seu ombro e disse que podia dizer uma coisa com certeza, que confiava nela, pois gostava muito dela. Hudson ficou muito surpreso, e disse que na verdade nunca havia pensado que a patroa a trataria daquela forma, e que isso foi uma grande surpresa para ela. Mas a garota disse à empregada que realmente não gostaria que ninguém soubesse de sua situação, então ela sugeriu que elas mantivessem essa conversa entre elas. Charlotte também decidiu ter pena, dizendo que só podia contar com ela. Hudson imediatamente começou a sorrir. Ela disse que manteria segredo, é claro, e que cuidaria dela de agora em diante, de modo que a garota poderia definitivamente confiar nela. E de repente a camareira pensou sobre isso e disse que na verdade, se você olhasse dessa forma, a princesa estava mostrando sinais de perda de memória. Charlotte ficou confusa e perguntou se isso era mesmo verdade. A empregada, então, lembrou-a de um incidente em que Charlotte começou a gritar com uma das empregadas, dizendo que ela não faria isso de jeito nenhum, e ela nem a reconheceu, dizendo que nunca tivera uma empregada como aquela. Então ela a expulsou naquele mesmo instante. Charlotte, ao ouvir a história, percebeu imediatamente que se tratava de um caso especial, afinal. Ela até se sentiu envergonhada com a situação. Mas, na verdade, depois de se encontrar e conhecer melhor Hudson, ela conseguiu descobrir mais sobre Charlotte. A mãe dela, que era concubina do imperador, infelizmente faleceu no parto, e o imperador, que amava a mãe de Charlotte, desafiou muitos ao torná-la oficialmente uma princesa. E teria sido ótimo se o imperador também a tivesse criado adequadamente. Mas ele não estava muito preocupado com a filha depois de conceder a ela o status de princesa, e era natural que a imperatriz e seus filhos, que eram legítimos, imediatamente não gostassem da pobre Charlotte. Os nobres, é claro, também não lhe deram a menor atenção. Ela era uma princesa apenas no papel, não na sociedade. Quando Charlotte e sua criada saíram para o pátio para discutir mais alguns detalhes, a garota se perguntou por que ela havia finalmente decidido fazer essa greve de fome, e disse que, na verdade, ela havia persuadido Sua Majestade a realizar o casamento com o Duque de Kilian. Este, o Duque Silian, do Ducado do Norte, era o amor não correspondido de Charlotte e desprezava abertamente a princesa travessa. E isso poderia significar que, com a greve de fome, a garota original colocou sua vida em risco apenas por causa de um casamento. Charlotte concluiu por si mesma que o amor é uma coisa terrível e leva as pessoas a fazer várias coisas estúpidas. No entanto, apesar de todo o comportamento travesso da princesa, mesmo assim o Duque Ader concordou em se casar com ela, e a garota, acima de tudo, se perguntou que benefício ele ainda encontrava nisso. Charlotte se virou para Hudson e perguntou se ela poderia lhe trazer o jornal da semana passada. A empregada saiu e por um tempo a garota ficou sentada sozinha, mas logo voltou com uma grande pilha de vários papéis. Na verdade, a garota se encontrava em uma cultura de mídia avançada, por isso achou que deveria ser de alguma utilidade para ela. E se houver até mesmo um pequeno rumor de um serial killer a essa altura, isso significa que é o tópico mais comentado atualmente nas notícias com uma investigação aberta. Charlotte examinou o jornal por um tempo, folheando todas as informações desnecessárias, e logo finalmente encontrou o que estava procurando. Depois de ler todas as informações do jornal, a garota percebeu que havia apenas 4 vítimas até o momento. A maioria delas eram funcionários e empregados, mas Charlotte precisava de informações antes de se tornar a 8ª vítima do assassino. Quando Hudson começou a tirar tudo da mesa. Quando a conversa terminou, a garota se levantou de repente e se virou para ela com determinação. Charlotte disse com uma voz muito séria que precisava de um assistente imediatamente. Ela estava até animada com alguma coisa quando disse essas palavras. É claro que a garota cumpriu sua palavra e à noite, quando chovia muito, ela foi para a masmorra.
Lá, ela foi recebida por um funcionário da masmorra e, ao ver a princesa, perguntou por que ela havia decidido procurar um ajudante entre os prisioneiros. Charlotte, que a estava seguindo rapidamente, respondeu que era porque eles conseguiriam pegar os vilões muito mais rápido do que as pessoas normais. Quando ela ouviu isso, você perguntou surpresa: "Isso é mesmo verdade?" Mas Charlotte apenas sorriu e não disse nada. Hudson, que havia acompanhado a garota, levou até um homem que fez uma reverência à princesa e disse que esse era seu primo, Stanford, e que ele era guarda na prisão de Boots. Assim, ela o avisou com antecedência sobre a ocasião. O homem disse que estava muito feliz por conhecer a princesa e que se sentia muito honrado, mas logo foram para uma das celas. E o homem se dirigiu ao prisioneiro por um número especial e pediu que ele saísse. Então, de trás do dinheiro, um homem que usava roupas esfarrapadas e algemas especiais nos pés começou a sair de repente. O homem encarregado da masmorra se inclinou para Charlotte e pediu que ela tomasse cuidado, pois ele atacava até mesmo os nobres. Quando os prisioneiros começaram a se aproximar cada vez mais, ele chegou a cerrar os dentes para eles e quis fugir, mas percebeu que seria inútil, pois seria pego de qualquer maneira. Logo o prisioneiro disse que se a princesa queria torturá-lo por diversão, era melhor não fazer isso para o bem dela. Ele parecia muito feroz e irritado e disse que, como ela mesma já havia ouvido, ele era um cão raivoso que mordia até mesmo os nobres. Hudson se voltou para sua senhora e perguntou se ela tinha certeza de que ficaria bem, pois estava muito preocupada, mas seu irmão pediu que ela não interferisse, para o seu próprio bem. Atacou o próprio tenente, bem como os nobres, na esperança de atingir a nobreza. Hudson havia dito a madame em seu ouvido que ela ousava expressar uma opinião que estava fora do assunto, mas o encontro com John Watson poderia ser perigoso para a própria princesa, por isso ela estava muito preocupada com seu bem-estar. Mas Charlotte apenas sorriu e disse que sabia de tudo muito bem, e então pediu ao homem e à empregada que os deixassem a sós, pois queria conversar com Watson sobre algo. Charlotte entrou na sala, onde havia uma grande mesa, na qual o prisioneiro já estava sentado. Ela imediatamente se voltou para o homem do outro lado e lhe disse que não iria torturá-lo de forma alguma. Em vez disso, a moça realmente queria ganhar a lealdade dele. Quando John ouviu isso, ficou incrivelmente surpreso e perguntou o que tudo aquilo significava. A garota então, sorrindo, respondeu que poderia pagar a fiança dele mostrando sua identidade. O prisioneiro, é claro, não confiava nela. E depois se perguntou por que a própria princesa faria tal coisa. Em seguida, ele ficou mais sério e disse que se ela fosse brincar com ele daquele jeito, era melhor não fazer isso. Ele não era um brinquedo, mas uma pessoa viva. Charlotte se levantou da cadeira e disse a ele que não se preocupasse, pois ela não estava brincando com o destino de outras pessoas, e havia algo que ela queria receber dele em troca desse favor. A garota se aproximou dele, mesmo sabendo o que ele fazia com os homens aristocráticos. E voltando-se para John, disse que estava procurando algo e queria que ele a ajudasse por 6 meses. John ainda não confiava nela e então, olhando-a diretamente nos olhos, perguntou por que ela estava sugerindo isso a ele especificamente. A garota respondeu que só tinha vindo porque sabia que ele já havia ajudado a família imperial antes e que se ele aceitasse a oferta, se tornaria um servo nos aposentos da princesa e, além da fiança, também receberia pagamentos semanais pelo seu trabalho. Charlotte disse que todas as despesas médicas de sua mãe também seriam pagas. John não disse nada sobre isso. Ele estava considerando os prós e os contras da proposta, mas Charlotte estava ficando impaciente. Então ela perguntou, sorrindo: "Ele concorda com esse acordo?" Depois de um tempo, o homem perguntou se poderia se dirigir a ela pelo primeiro nome. Mestre, pelo que Charlotte entendeu, isso significava que ele concordava, e ela ficou muito feliz com isso, pois ele a ajudaria em muitas coisas. A garota foi até a biblioteca e o homem que trabalhava lá, ao vê-la, imediatamente se levantou. Ele pediu desculpas e implorou para que ela tivesse pena dele. Charlotte não ficou surpresa com essa reação, pois sabia o que eles sentiam por ela. E então, sorrindo, ela se perguntou: será que essa é realmente a primeira vez que ele vê a princesa na biblioteca? Quando viu a cara de medo do funcionário, ela disse que agora eles se viriam com frequência aqui, então ele teria que se acostumar. O homem se acalmou um pouco e disse que é claro que ele se acostumaria com isso, e também acrescentou que se ela precisasse de alguma coisa, poderia simplesmente dizer a ele e ele a ajudaria imediatamente. Charlotte lhe entregou um pedaço de papel dobrado e disse a ele para lhe fornecer tudo o que estava na lista nesse caso. Algum tempo se passou desde então, e o bibliotecário rapidamente coletou todos os livros necessários, levando-os para a mesa de Charlotte. De fato, a garota havia coletado muitos livros.
Havia uma árvore genealógica da família imperial, o manual da nobreza, uma história do império e a constituição desse país. A garota, mesmo em sua vida passada, ainda era boa em aprender, então memorizava tudo o que estava nesses livros e, sem perder tempo, começava imediatamente a estudá-los. Charlotte conseguia se adaptar rapidamente a novas dificuldades e eventos que ocorriam, então ela não teria problemas com toda a situação. E mesmo que tivesse que passar noites na biblioteca, ela não se importaria. Seu caso é muito mais fraco do que em sua vida anterior, mas isso não a deterá. Depois de uma noite na biblioteca, a garota voltou para seus aposentos e dormiu um pouco, acordando pela manhã quando, de repente, o camareiro se virou para a princesa e disse que o Sr. Watson havia chegado. De fato, foi assim. Um homem entrou em seu quarto, já muito bem vestido e lavado. John se voltou para a princesa e disse que há 24 horas, ele não imaginaria que estaria nos aposentos da princesa. O homem se dirigiu a ela pelo primeiro nome Master, como prometido, e a garota disse que tudo bem, mas que ele não precisava observar uma subordinação tão cruel perto dela. Ela também não se importaria com a companhia habitual. Jonu sorriu e disse que se ela quisesse, seria diferente, e perguntou o que achava dessa sugestão de que, para se comunicar informalmente, ela não precisaria falar com seu subordinado pelo primeiro nome. Charlotte refletiu sobre a proposta dele por um tempo. Então ela concordou e disse que a primeira coisa que ele teria de fazer por ela era ler tudo o que estava escrito no papel e, depois disso, queimá-lo imediatamente. O homem pegou o papel em suas mãos e começou a examinar seu conteúdo. Depois de ler tudo o que estava escrito, ele olhou para a senhora com surpresa e perguntou se ela realmente queria que ele reunisse informações sobre assassinos em série. Charlotte respondeu que seria ótimo ver registros detalhados de todos os casos diferentes. Ela quer saber todos os detalhes do que torna um serial killer diferente de um simples assassino. John imediatamente teve uma resposta para isso. Ele disse que a diferença entre eles é que os assassinos em série deixam detalhes especiais na cena do crime, como hábitos criminosos, para confirmar esses hábitos. Os registros vêm primeiro. De repente, uma das criadas entrou correndo no quarto. Ela estava muito animada e se dirigiu à princesa. A criada, aproximando-se delas, disse que Sua Alteza havia ordenado que a princesa participasse da reunião do café da manhã. Quando Charlotte ouviu isso, ficou muito surpresa. Ela não entendia se isso era realmente verdade e não sabia de que tipo de reunião estava falando. Mas então ela se lembrou de que o café da manhã era um evento semanal em que o imperador se reunia com todos os seus filhos e tinha uma conversa séria. É claro que não será um simples café da manhã. Todos os ministros famosos também estarão presentes. Eles estão avaliando qual dos filhos do imperador poderá assumir o trono depois dele. E normalmente Charlotte raramente comparecia a esses eventos, justamente porque ela foi a última pessoa a aceitar o trono. Na maioria das vezes, as pessoas nem a consideravam para o trono. Mas agora a garota estava muito surpresa porque esse evento não fazia parte de seus planos e ela não entendia por que o imperador a chamou de repente. Hudson, que ficou encantado com a sugestão, disse que Sua Majestade aumentaria o patrocínio da princesa se ela causasse uma boa impressão nesse café da manhã. Ela começou a empurrar a senhora em direção à saída. E disse que a garota havia gastado todo o dinheiro para contratar o Sr. Watson, então era melhor ela se apressar para não perder uma chance tão grande. Algum tempo se passou desde então, e Charlotte havia trocado de roupa para comparecer a esse café da manhã tão importante. Assim que a garota entrou no salão, ela foi imediatamente apresentada, e todos os convidados olharam diretamente para ela, cumprimentando a princesa. No entanto, seu pai estava muito descontente e, com uma voz séria, disse que ela estava atrasada como sempre, o que o irritou muito. Apesar disso, Charlotte ocupou seu lugar vazio, pediu desculpas e disse que simplesmente soube do convite tarde demais. Em seguida, o primogênito do imperador, o príncipe Frederic, se manifestou e disse com um sorriso no rosto que tinha certeza absoluta de que as criadas nem sequer haviam lido o convite. Mas, de repente, a irmã mais nova de Charlotte, chamada Camila, riu e disse que nunca tinha visto Charlotte ler. Em seguida, perguntou se ela sabia ler. De fato, no romance, todos os seus irmãos odiavam Charlotte, mas agora ela não é uma garota de verdade, então ela agirá e tomará decisões completamente diferentes. A garota, sorrindo, perguntou: "Isso é mesmo verdade?" Em seguida, Frederic perguntou com uma voz irritada: "Ela também desenvolveu outros problemas auditivos?" Mas Charlotte respondeu calmamente que tudo o que eles diziam era verdade. Meu pai não suportou as discussões e pediu que parassem.
Ele então apontou a mão para o lado e disse a Charlotte que a havia convidado porque o Duque Adler também estava participando do evento e depois, sorrindo, perguntou se o noivado deles não seria um evento auspicioso para todo o Império. Camila olhou brincalhona para o convidado e disse que a greve de fome de Charlotte havia valido a pena, afinal, ela havia perdido peso e conseguido passar de Duque Kilian para Duque Adler. Frederic concordou com a irmã e disse que tudo isso se devia à greve de fome, mas apesar de tudo isso, ela ainda carecia de algum tipo de educação ou cultura. Mas depois ele perguntou se ela havia recebido as flores. Camila fez uma cara de surpresa e disse que aparentemente os aromas florais estavam vindo apenas do cabelo de Charlotte. A heroína do passado, é claro, ficou imediatamente magoada com isso e começou a bater na irmã, mas agora Charlotte não era a verdadeira. Por isso, ela não reagiu de forma alguma a esse comentário. Camila não entendia o que estava acontecendo com sua irmã e por que ela estava reagindo tão calmamente às suas provocações. A própria Charlotte estava olhando apenas para Adler o tempo todo e sorrindo para interessá-lo. O homem podia sentir o olhar dela sobre ele fisicamente, mas quando ele olhou de volta para ela, nem sequer sorriu. Ele apenas parecia muito severo. Então, Charlotte decidiu fazer algo ainda melhor e deu uma piscadela para ele. Quando o homem viu isso, engasgou com o chá novamente, ficando até um pouco enojado. Quando o imperador viu que Adler estava engasgando, pediu que ele bebesse um pouco de água. O homem ficou desconfortável e pediu desculpas a Sua Alteza por tal comportamento, mas ele também disse que foi apenas um acidente. Depois que todos tomaram o café da manhã, a reunião principal começou e as pessoas se revezaram para falar sobre o que estava acontecendo no Império. Um deles disse que se esperava que a colheita deste ano fosse muito boa e que se continuasse assim, os preços poderiam cair. Alguém então se perguntou se não seria mais eficiente usar o exército para arar os campos, já que os suprimentos teriam de ser reduzidos para manter o mesmo preço. Mas o homem se opôs e disse que eles precisavam lidar com a causa principal. Eles deveriam organizar as exportações para os estados mais próximos. Então, um dos ministros falou e, voltando-se para Charlotte, disse que fazia muito tempo que ela não os visitava no café da manhã e perguntou se ela gostaria de compartilhar sua opinião sobre o assunto. A garota realmente não esperava ser abordada, então até tossiu de emoção. Mas então seu irmão se manifestou e disse que se ela se oferecesse para resolver o problema, ela poderia muito bem nem responder. Naquele momento, Charlotte percebeu que não precisava daquele trono, afinal de contas. Ela estava apenas observando. Mas nesse caso, se seu irmão continuasse a falar no mesmo tom, ela não seria capaz de suportar e lhe responderia adequadamente. Quando seu irmão e sua irmã de repente riram alto, Charlotte respondeu com uma voz séria que a sugestão deles certamente não resolveria o problema. Quando eles ouviram isso, perguntaram surpresos o que ela queria dizer, e como ela podia dizer tais coisas. Mas a garota, com um sorriso no rosto, se perguntou se eles pensavam seriamente que o exército ficaria satisfeito com o fato de que seu trabalho agora não era guardar o império e proteger suas famílias, mas colher trigo nos campos. Então, ela disse com firmeza que todas as sugestões deles eram apenas bobagens. Frederico, ao ouvir isso, ficou imediatamente irritado. Ele se levantou de seu assento e perguntou a ela sobre o que estava falando. Charlotte se perguntou se eles realmente achavam que precisavam se livrar do excesso de trigo, apenas por causa de uma boa colheita. A proposta de Frederic se concentrava apenas no equilíbrio do modelo de oferta e demanda, o preço, e a oferta de Camila era muito melhor do que a de Frederic. Quando a garota ouviu isso, olhou para a irmã com surpresa. Mas para não perder sua parte, ela imediatamente disse que é claro que isso estava claro desde o início. De fato, esse tipo de comércio poderia funcionar no mundo moderno, mas não nesse império, que subjugava outras nações apenas por meio da guerra. E esses estados tentaram várias vezes recuperar sua independência. Eles se rebelaram, tentando defender seus direitos e liberdades. E é claro que eles não iriam simplesmente exportar grãos tranquilamente em uma situação como essa. Camila continuou sorrindo e disse que é claro que sua ideia era perfeita e que não havia nada a dizer. Charlotte, por sua vez, disse que exportar grãos para os países vizinhos seria uma ótima solução, mas se perguntou se isso não seria uma ameaça. Então essa ideia também não era realista.
pois se eles seguissem o plano de Camille, eles terão de orar a Deus para que haja guerra. Charlotte se levantou da mesa e disse que sua sugestão era simplesmente desistir do cultivo de trigo e escolher fazendas que cultivam uma variedade de frutas e legumes e pagar subsídios a elas. Nesse caso, a safra de trigo diminuirá e, ao contrário, a renda deles começará a aumentar devido a esse esquema. A garota estava satisfeita consigo mesma, pois havia proposto essa ideia brilhante. De fato, a microeconomia resolve facilmente os problemas de preço e quantidade, e ela é muito boa nessa economia, e eles certamente não podem vencê-la nessa batalha. Camila estava incrivelmente irritada com a irmã por fazê-la parecer uma idiota que não sabia de nada. Então ela disse a Charlotte que a menina era realmente ruim em tudo isso, então ela não poderia saber. E então perguntou com uma careta se ela estava realmente propondo cultivar algumas frutas e vegetais na terra onde eles costumavam cultivar trigo. Charlotte manteve-se perfeitamente calma e disse com um sorriso que havia alguns problemas que poderiam ser resolvidos com o cultivo comum. Sua irmã não entendeu do que ela estava falando, e vendo a confusão no rosto de Camila, Charlotte disse que se eles produzissem cevada e a transformassem em licor para venda, não haveria problema com a exportação. Quando os homens ouviram essa sugestão, eles disseram refletindo que ela estava realmente certa. E um dos magnatas também disse que reconhecia Charlotte agora de um lado totalmente novo para ele. A menina voltou a se sentar à mesa e fez uma reverência, dizendo que eles estavam apenas bajulando-a, mas que aquilo era muito bom. É claro que os irmãos de Charlotte não ficaram felizes com esse comportamento dela e ficaram muito bravos com a garota, mas de repente, o pai deles disse com um sorriso no rosto que de agora em diante, a princesa Charlotte estaria presente no café da manhã todas as semanas. Ele esperava que com essa decisão, essa competição inútil finalmente terminasse. Logo eles terminaram o café da manhã e os convidados começaram a se dispersar. Charlotte estava prestes a ir embora também, mas, de repente, Camila passou por ela empurrando-a com o ombro de propósito. A garota se virou com raiva para a irmã e lhe disse para não ficar muito animada, pois ela estava com sorte naquele dia. Ela sorriu e disse que é claro que não estava nada feliz, mas pensou consigo mesma que, comparada aos criminosos, a família real xingava com muita elegância. Mas, de qualquer forma, a garota não ia fazer nada disso. Afinal de contas, ela tinha um objetivo completamente diferente. Então ela notou na multidão o homem com quem elas queriam falar. Charlotte se aproximou do Duque Adler e, sorrindo, perguntou se ele havia se esquecido de que eles tinham um encontro marcado para aquele dia. O homem ficou muito surpreso quando ouviu isso, mas percebeu que não tinha escolha, então disse que claro que se lembrava. Pouco tempo depois, eles se encontraram em um gazebo que ficava próximo e se sentaram em silêncio tomando chá. Charlotte olhou para o homem e percebeu que tinha sido a mesma coisa antes, mas a única coisa que havia mudado era que agora o Duque a estava observando abertamente. Ela decidiu iniciar a conversa primeiro, e depois de dizer o nome completo dele, perguntou se o havia pronunciado corretamente. O homem respondeu que ela o havia pronunciado corretamente e também disse seu nome completo. Charlotte ficou realmente irritada com o fato de eles terem nomes tão longos, então decidiu perguntar se poderia chamá-lo apenas de Adler, mas o Duque protestou e disse que não. Charlotte, por sua vez, também disse que ele poderia chamá-la pelo primeiro nome, mas o homem respondeu que não queria fazer isso. A moça ficou realmente irritada por ele estar sendo tão teimoso, então disse que provavelmente estava com pressa e decidiu fazer algumas perguntas para que a conversa continuasse de alguma forma. Mas então ela disse, sorrindo, que se ele não quisesse que fosse assim, tinha o direito de se recusar a testemunhar. Mas o homem olhou para ela com surpresa e perguntou do que ela estava falando, e pensou consigo mesma que isso era apenas um hábito de uma vida passada. Então, para sair da situação de alguma forma, ela disse que só queria saber mais sobre ele, pois havia se apaixonado por ele à primeira vista. Adler, então, olhou para sua expressão de flerte com surpresa e perguntou se aquele era realmente o olhar do amor. Charlotte, então, começou a insistir e disse a ele que olhasse com cuidado, pois era um olhar que refletia uma paixão ardente por ele. O homem não disse nada. A conversa estava se tornando ainda mais estranha. A própria garota olhou para ele e pensou que não havia realmente nenhum amor ali. Era apenas um olhar que refletia uma paixão ardente para pegar o assassino. O homem então começou a tomar seu chá em silêncio e Charlotte, observando cada movimento dele, suspirou pesadamente. Ele era realmente seu tipo, mas ela lamentava que ele fosse um assassino, afinal. Algum tempo depois, Adler concordou e disse que ela poderia fazer perguntas se quisesse. Ele tentaria respondê-las honestamente.
Charlotte ficou imediatamente encantada com a possibilidade de conduzir sua investigação e disse que sua primeira pergunta seria de natureza bastante pessoal. A própria garota, nesse momento, começou a pegar um caderno com uma caneta para anotar todas as suas declarações e pensou no que deveria preparar. Ela iria revelar seus segredos, e Charlotte perguntou quem foi seu primeiro amor. Adler não esperava uma pergunta tão pessoal e perguntou: "No entanto, como você verá, sou dela." Ele teve que responder com confiança e um olhar, afinal. De fato, o que ela conseguiu descobrir durante esse tempo foi que ele tinha 27 anos. Se formou na Academia Militar Imperial e atualmente era funcionário do Ministério do Império. Em sua família, há 2 meninas e 2 meninos. Ele é o mais velho. O duque anterior morreu há 1 ano em circunstâncias desconhecidas. Ele tem um físico frágil, mas musculoso. É nadador, sabe atirar, mas mesmo assim o homem se recusou a responder à pergunta: "Quem foi seu primeiro amor?" Depois de um tempo, Adler perguntou: "Por que ela de repente se interessa por essas coisas?" Charlotte, por sua vez, respondeu que era muito importante para ela saber sobre o passado de seu homem favorito, Adler. Ele olhou para ela com raiva e perguntou do que ela estava falando. De fato, como Charlotte sabe de sua vida passada, a coisa mais importante no caso de um assassino é o motivo. E é por isso que é importante conhecer o passado do suspeito, todos os seus segredos e confidências. São essas informações que podem esclarecer o caso, especialmente se ele matou a esposa na noite de núpcias. Quando se ouve falar de um caso como esse, o motivo que vem imediatamente à mente é o ciúme. Mas isso não se sabe ao certo. Até agora, Charlotte tinha uma teoria de que o duque tinha uma namorada, mas o imperador o havia convocado para se casar com sua filha. Assim, não demorou muito para que um crime fosse cometido porque ele não gostava do que estava sendo forçado a fazer. Depois de um longo silêncio, Adler de repente se voltou para a princesa e disse com uma voz séria que ela também tinha um passado bastante complicado. Mas a garota rapidamente guardou seu caderno e, sorrindo, disse que já havia lidado com seu passado. Portanto, agora ela só estava pensando nele, e ele não precisava se preocupar com tais problemas. E de fato, Charlotte não estava mentindo nem um pouco. Ela realmente só estava pensando nele. Mas, é claro, não de uma forma amorosa, e sim como resolver a vilania dele. Ela sorriu e disse que ele definitivamente não deveria esconder nada dela, porque ela era uma pessoa com uma visão ampla e definitivamente entenderia o passado de seu amado. Adler aparentemente ouviu tudo o que ele queria saber e disse que ele realmente não teve um primeiro amor, e ela poderia não acreditar nele. Mas era realmente verdade. Ele não mentiria sobre isso. Então Charlotte colocou a mão no peito e perguntou: "Ela é realmente a primeira e última mulher do Duque de Adler? Mas é uma grande honra para ela se de fato for." O homem respondeu que isso estava correto. Então, de repente, ele perguntou com uma voz severa: "Vai haver algum problema por causa disso?" Charlotte respondeu que não, e não havia nada de errado nisso. Mas o que realmente a surpreendeu foi que o noivo mais invejável do Império não tinha nenhuma experiência em um relacionamento com uma garota. Depois de um longo silêncio, Adler de repente perguntou se ele poderia fazer uma pergunta para ela. A moça disse que é claro que ele poderia, pois seria justo. Então, o duque disse que tinha ouvido recentemente que se ela pegasse algo e simplesmente deixasse para lá, e se perguntou: será que ele é um desses casos? Charlotte percebeu imediatamente que, é claro, ele estava se referindo à sua paixão passageira pelo Duque Kilian, e a garota não achava que teria sido assim se ela tivesse se encontrado originalmente naquele corpo. Adler baixou subitamente o olhar e disse que de repente se perguntou o motivo de todo esse comportamento. Ele olhou para ela, sorrindo, e perguntou por que de repente ela estava tão interessada nele. Ele não entendia o que havia de tão especial nele. A garota não esperava que ele fizesse tal pergunta, mas ela mesma não entendia como ele poderia perguntar o que havia de tão especial nele. Ele era uma pessoa única, e ela nunca havia conhecido ninguém como ele antes. Bem, então, com um olhar perturbado, ela disse que havia se apaixonado por ele à primeira vista. Adler percebeu que ela estava fugindo da pergunta e, por isso, respondeu que queria saber exatamente pelo que ela havia se apaixonado nele. Charlotte ficou imediatamente ansiosa. Ela percebeu que se não respondesse a essa pergunta, levantaria suspeitas. Ela teve que pensar em algo que pudesse interessá-la e depois de um tempo, a garota disse que ele tinha cabelos loiros que brilhavam como a luz do sol em um campo de trigo. Também tem olhos profundos e claros da cor de um lago sereno. Duque tem uma pele branca e lisa como porcelana, um nariz escultural e lábios atraentes. Ele tem ombros largos, estatura alta e um corpo musculoso texturizado que parece ter sido esculpido. Voz aveludada e doce, mas ao mesmo tempo fria.
Ela, quase com lágrimas nos olhos, disse que se apaixonou assim que viu a dignidade dele e que não havia mais volta. Adler, ao ouvir isso, suspirou pesadamente e pensou sobre as palavras da garota. Ela, por sua vez, começou a se preocupar com o fato de que elas soavam muito enjoativas e provavelmente não faziam sentido. Então, de repente, ele disse com uma voz confiante que entendia os sentimentos dela. Charlotte ficou surpresa ao ouvir isso, mas percebeu que suas palavras devem tê-lo convencido, e ele não fez mais perguntas. Logo a reunião terminou e Charlotte pôde finalmente voltar para casa. Ela imediatamente caiu na cama, pois estava muito cansada. Hudson, quando viu a patroa, perguntou com uma voz ansiosa se ela estava bem, pois era evidente por sua aparência que ela estava trabalhando demais. A garota suspirou pesadamente e disse que estava certa. Esse dia tinha sido muito difícil, tanto física quanto mentalmente, então agora ela só queria se deitar um pouco. A empregada disse com uma voz preocupada que o Sr. Watson estava esperando por ela na sala de estar e que ela poderia mandá-lo embora se a garota estivesse tão cansada. Charlotte se perguntou se John já havia chegado, mas Hudson disse que devido ao seu estado, seria melhor ela descansar e remarcar a reunião. A garota estava prestes a concordar com suas palavras, mas então percebeu que ele tinha vindo em uma missão que ela mesma havia lhe dado, então Charlotte não poderia simplesmente mandá-lo embora assim. Depois de pensar bem, a moça disse à criada que o convidasse para o seu quarto. Quando Hudson ouviu isso, perguntou se ela realmente queria convidar um homem assim para seu quarto. Charlotte olhou para a empregada e disse que ela provavelmente achava que era demais para ela, mas sua reputação estava enraizada nesse tipo de coisa. Portanto, não havia nada de errado nisso. Pouco tempo depois, John finalmente foi até o local onde ela estava descansando. A garota já estava sentada na cama e pediu desculpas por ter sido rude, mas simplesmente explicou que estava muito cansada e não tinha energia nem para sair do quarto. O homem que estava segurando os papéis disse que podia ver tudo, e em seguida entregou a ela, dizendo que era isso que ela havia pedido a ele pela manhã. Charlotte imediatamente pegou e abriu o envelope e em seguida tirou o papel e perguntou: "Isso é realmente sobre um tal de Bureau Imperial de Investigação?" E olhando para John, ela perguntou como ele havia conseguido isso em primeiro lugar. O homem disse que ela não precisava saber e sugeriu que isso deveria permanecer em segredo. Então a garota começou a estudar todos esses protocolos, que descrevia vários assassinatos. O primeiro caso falava de uma vítima do sexo feminino há 16 semanas. A governanta da família Martin Visconti foi encontrada morta por asfixia. Pouco tempo depois, um homem foi encontrado, o chefe de uma churrascaria de luxo. Ele foi encontrado morto por asfixia à noite no restaurante. A próxima vítima foi outra mulher. Ela era proprietária de uma padaria frequentada principalmente por pessoas comuns. Ela foi encontrada morta por asfixia enquanto trabalhava como voluntária em seus dias de folga. Além disso, um homem que era secretário do primeiro-ministro foi encontrado um pouco mais tarde. Ele foi encontrado morto por asfixia pela manhã em sua própria casa. Charlotte, depois de ler tudo isso, disse a John que todas essas vítimas haviam sido estranguladas e que aparentemente era uma pessoa só. O delegado concordou e disse que o suspeito deveria ser um homem robusto e em forma, com mais de 180 centímetros de altura, mas a garota protestou e disse que isso não lhes dava informações sobre o principal, ou seja, o motivo, assassinato. De fato, o Duque Adler é de fato um homem treinado que se formou na Academia Militar Imperial, mas ele não é o único assim. Portanto, não se pode provar o envolvimento do Duque com base apenas nesses fatos. A garota entendeu perfeitamente que eles tinham que encontrar o menor motivo para todos esses assassinatos. Assim, seria possível ter um controle sobre o caso. Então ela perguntou a John se era difícil para eles examinarem as cenas do crime ou os cadáveres. O homem respondeu que o último assassinato foi cometido há cerca de 2 meses, portanto a cena do crime já deveria ter sido limpa e o corpo começado a apodrecer. Portanto, eles só podem se basear nos relatórios que foram feitos. Charlotte disse que isso era muito triste. Afinal, se eles tivessem podido examinar tudo, isso poderia até ajudá-los na investigação. Depois de um tempo, John perguntou se ele poderia descobrir por que uma princesa como ela estava investigando um serial killer. A garota riu nervosamente e disse que queria manter segredo, bem como as informações sobre os protocolos. John não insistiu e disse que nesse caso apenas faria os recados dela.
já que o motivo não era tão importante. Em seguida, ele perguntou se ela tinha mais alguma coisa que ele pudesse fazer, pois Charlotte imediatamente disse que queria todas as informações sobre o Duque Adler. Mas quando ele ouviu isso, perguntou surpreso se ele não era o noivo dela, pois ela mesma poderia aprender muito mais com ele. Mas ao ver sua expressão severa, ele se perguntou se ela queria saber o relacionamento dele com Charlotte. Disse que era exatamente isso. Ela sorriu e acrescentou que queria saber tudo. Quanto mais pessoais fossem as informações, melhor. John ficou em silêncio por um tempo. Depois, disse que a entendia perfeitamente bem, fez uma reverência e disse que faria tudo da melhor maneira possível. Na verdade, a garota não podia compartilhar o motivo da investigação com John ainda, caso ela acidentalmente deixasse escapar que estava investigando o Duque Adler. O vilão seria capaz de usar essa informação contra ela. Ela foi até a janela e deu uma olhada em seu assistente, e pensou no fato de que havia enviado uma intimação ao Duque Adler para investigar. Portanto, ele já deveria ter chegado. Nesse exato momento, Adler estava sentado em seu escritório, olhando seus papéis de trabalho, quando de repente um mordomo entrou em sua sala. O homem que o viu perguntou se eles haviam enviado uma carta naquele dia. O Duque respondeu que sim. Ele havia lhe enviado cartas todos os dias desde a última vez em que se viram. Adler ficou satisfeito com essa resposta. Em seguida, pegou o envelope que seu assistente havia lhe trazido. Ao abri-lo, viu uma carta. Nessa carta, não estava escrito em uma caligrafia bem cuidada que alguém não consegue dormir, porque assim que fecha os olhos, o belo rosto do Duque aparece diante de seu rosto, e parece que essa pessoa logo enlouquecerá, pois sente muita falta dele. Uma criada entrou correndo no quarto de Charlotte, dirigindo-se a ela e segurando um envelope em sua mão. A moça disse com entusiasmo que finalmente havia recebido uma carta do Duque. Quando Charlotte ouviu isso, olhou para a criada com surpresa, sem saber se era realmente verdade. Ela não entendia por que ele tinha sido tão tímido por tanto tempo, mas de repente decidiu escrever para ela. Quando ela leu o bilhete, ele dizia que queria se encontrar com ela naquele dia, às 7 horas da noite, na casa de ópera. A garota, depois de ler o bilhete, disse a si mesma que isso significava que eles iriam à ópera juntos, e pensou no fato de que se ele não tivesse concordado, ela teria que usar o nome de um membro da família imperial. Mas foi bom que ele tivesse lido o bilhete dela e concordado em fazer isso voluntariamente. Quando Hudson soube para onde o Duque a havia convidado, ela ficou mais do que emocionada e disse que era incrivelmente romântico, um encontro completo na ópera. Em seguida, ela começou a conduzir a patroa até o camarim, e disse que ela já deveria começar a se arrumar. Charlotte ficou um pouco confusa no início, mas depois, ao ver a hora, percebeu que realmente estava. Ela estava determinada a ser irresistível. Logo anoiteceu e Charlotte finalmente chegou à casa de ópera e quando olhou para fora, viu seu noivo descendo as escadas. Quando o viu, ficou quase sem palavras diante de sua beleza. A moça decidiu elogiá-lo, dizendo que naquela noite ele estava simplesmente irresistível. Charlotte sorriu e até corou um pouco, e então disse que por um momento, chegou a pensar que ele era uma escultura da casa de ópera. Adler não disse nada sobre isso. Ele apenas ficou olhando para a garota por um tempo. A própria Charlotte percebeu naquele momento que ele seria um assunto muito difícil para ela investigar. O homem era bastante reservado e nem mesmo demonstrava suas emoções em seu rosto. De repente ele se virou e começou a entrar no salão, sem nem mesmo convidar a garota para acompanhá-lo. Charlotte teve que correr atrás dele. Quando eles chegaram, a apresentação já havia começado. Havia uma garota no palco que começou a cantar, reproduzindo sua performance. Charlotte e Adler estavam sentados na varanda, em um lugar muito bom para a plateia. E ele, abrindo o programa, disse que era muito difícil conseguir ingressos para essa apresentação, porque era a melhor de todo o Império. A garota ficou um pouco surpresa e disse que aparentemente seria realmente interessante. Ela mesma começou a beber seu champanhe, sem entender por que ele estava agindo de forma tão distante e se era assim, ia se comportar, porque ele a convidou para ir junto. Estava muito escuro na casa de ópera e a garota não conseguia nem ver a expressão facial dele. Ela presumiu que ele provavelmente não falaria com ela só porque tinha sido forçado a vir até aqui, e isso realmente a irritou. Adler continuou sentado e lendo seu programa de ópera. Então a garota percebeu que era como se, com todas as suas ações, ele estivesse pedindo para não ser incomodado, e fingindo como se ele não existisse ali. Depois de um tempo, Charlotte se virou para ele e disse que não estava nem um pouco interessada no show, apesar de ser caro. E sorrindo, acrescentou que teria gostado mais se eles tivessem apenas conversado, e que teria sido a pessoa mais feliz se pudesse olhar na cara dele.
A garota então tomou outro gole de seu copo, pensando que só assim poderia estudá-lo melhor. Alguns comportamentos e expressões faciais. Adler apenas respondeu que lamentava não ter tido essa oportunidade. Quando a garota ouviu isso, perguntou novamente o que ele queria dizer, pois não entendia muito bem do que ele estava falando. O homem finalmente deixou de lado o folheto publicitário e disse que não podia vê-la todos os dias porque estava muito ocupado, então se ofereceu para encontrá-la em uma semana. Charlotte perguntou com uma voz triste. Talvez pelo menos uma vez eles pudessem se encontrar mais cedo. Adler pensou sobre isso por um tempo. Depois se virou e disse que se você pensasse dessa forma, eles poderiam se encontrar 2 vezes por semana. Ele conseguiria encontrar tempo em sua agenda apertada. Charlotte protestou, dizendo que queria ver o Duque todos os dias, mas depois se acalmou e respondeu que 2 vezes por semana seria bom. A garota continuou a assistir à apresentação, pensando que 2 vezes por semana seria o suficiente para ela. Da próxima vez, ela o levará a um lugar reservado, onde eles estarão sozinhos e onde ela poderá ver tudo com atenção. Depois disso, os olhos da garota começaram a se fechar de repente e ela adormeceu. Logo a música parou. E Charlotte começou a ouvir alguém falando com ela, a princípio de forma distante, mas depois a voz ficou mais próxima. Quando ela abriu os olhos, viu que estava deitada no ombro do Duque Adler. Ela imediatamente afastou a cabeça, e o homem disse que era hora de ela acordar, pois a apresentação havia terminado. E de fato era assim. O homem não a acordou até o último momento, quando não havia mais uma única pessoa no salão. Todos foram embora após o término da ópera. Até mesmo o zelador já havia chegado e começado a limpar o chão depois dos convidados. Charlotte ficou desconfortável e até mesmo muito constrangida. Ela se perguntou se o show havia acabado tão rapidamente. Bem então, ela suspirou pesadamente, dizendo que havia adormecido completamente sem querer. Foi tudo por causa da falta de sono. Na verdade, ela estava mais preocupada com o fato de ter dormido no ombro de seu próprio assassino o tempo todo. Charlotte percebeu que ele poderia achá-la rude por causa dessa ação, mas de repente, Adler se perguntou: ela está sem dormir por causa dele? A garota, que ainda estava imersa em seus próprios pensamentos, perguntou o que ele queria dizer com isso. Então o Duque perguntou: ela fica acordada porque realmente quer ver o rosto dele? Quando ele viu a cara de surpresa dela, lembrou-a de que ela havia mencionado isso na carta. Charlotte sorriu imediatamente e disse que sim, que estava pensando nele o tempo todo. E esse era o motivo pelo qual ela não conseguia dormir bem. Adler se levantou de trás de sua cadeira e pediu que, da próxima vez, eles marcassem o encontro com antecedência para que ela pudesse dormir um pouco. Ele então pegou seu casaco e disse que era hora de irem embora, caminhando em direção à saída. Na verdade, Charlotte ficou muito surpresa e até mesmo irritada com o fato de ele poder dizer o que queria em paz, enquanto ela tinha que vigiar seus pensamentos o tempo todo. Alguns dias depois desse evento, Charlotte recebeu novamente uma carta de alguém. Eu disse que era um convite para uma debutante. Quando a moça ouviu, você ficou muito surpreso. E então você pediu a Hudson para ler a carta. A empregada disse que a carta dizia que o grão-duque Cillian viria para o evento. Então ela perguntou à patroa se ela viria. Charlotte riu e respondeu que não estava mais interessada nele. A empregada imediatamente se lembrou e disse que havia se esquecido de que gostava tanto do Duque Adler. Quando ela soube disso, percebeu que o plano de ir estava funcionando bem, afinal, e ela poderia lidar com seu papel, mas certamente não gostava muito dele. Nesse caso, Hudson olhou para a carta novamente e disse que já que ela pensava assim, nesse caso, a garota iria escrever uma rejeição a esse convite. Charlotte não queria que ela tomasse uma decisão tão precipitada e então se perguntou: haverá alguém novo nesse evento? Afinal de contas, ela não entende por que eles fariam uma festa como essa para nada. A empregada disse que era assim, e que a jovem Lady Mostyn estaria presente. Quando Charlotte soube disso, pediu à empregada que lhe entregasse o convite, pois queria ter certeza do que estava escrito. A garota percebeu que o serial killer estaria acordado durante todo esse tempo, mas, infelizmente, ela ainda não conseguia encontrar uma correlação em seus assassinatos. E assim, em todas essas 8 semanas, ainda não havia ocorrido um único assassinato, mas a garota não entendia por que isso acontecia. Afinal de contas, eles já haviam sido regulares antes. Charlotte leu o convite por algum tempo, e ficou em silêncio. A criada, que estava observando atentamente, ficou um pouco triste, pois achava que ela ainda sentia algo pelo Duque Cillian. Naquele momento, a própria garota estava pensando no caso.
Ela se lembrou de que a primeira vítima do assassino foi a governanta do Conde de Mostin, mas ainda não conseguia encontrar nenhuma conexão entre as vítimas. O assassino cometeu suas atrocidades não porque estivesse mentalmente doente, mas porque tinha algum motivo para fazer isso. Naquele momento, de repente Charlotte pensou que poderia encontrar algum motivo se observasse como a família da vítima vivia. Então a garota se virou para a empregada, levantou-se de seu assento e disse com confiança que havia mudado de ideia e que certamente iria a essa festa. Hudson imediatamente se encheu de felicidade. Ela disse que iria se encontrar com o grande duque de Killian, e pela primeira vez desde o noivado deles, então era imperativo que ela estivesse ainda mais linda. Mas Charlotte continuou lembrando-a de que ela não estava interessada nele. Quando a empregada ouviu isso, ficou imediatamente chateada e disse que não precisava comparecer. Charlotte, ao ouvir isso, se opôs. Ela foi até o armário e começou a olhar todas as suas lindas roupas. Depois voltou-se para a criada e perguntou: "Para que serve tudo isso então?" Hudson ainda duvidava que essa fosse a decisão certa e perguntou se ela tinha certeza. Sua patroa acenou com a cabeça em sinal de concordância, e a empregada respondeu que sabia perfeitamente que tipo de pessoa ela era, mas que era melhor escolher outra. Afinal, ela queria um outro vestido. Charlotte continuou a insistir e disse que usaria algo incomum e colorido para que todos vissem. Nesse momento, a camareira estava prestes a começar a chorar porque Charlotte não a ouvia. As criadas que ouviram o grito alto da torre se entreolharam. Uma delas disse que, embora já fosse tarde, achava que tinha acontecido de novo. A outra concordou e disse que Hudson deve ter tido um dia difícil. Charlotte viu um lindo vestido branco em seu armário que era bordado com miçangas como flocos de neve e que a lembrava de um vestido de noiva. Havia também um vestido muito revelador com decote e costas totalmente cortadas. Ele era cor de vinho escuro e muito atraente. Também no armário havia um vestido que lembrava muito o algodão doce de Charlotte, só que com renda e um laço no meio. Hudson continuou a conter as lágrimas e disse isso à sua patroa, caso ela se esquecesse de repente. Ela sempre escolhia uma roupa que a ajudasse a se destacar da multidão para chamar a atenção do duque, mas Charlotte protestou e disse que aqueles vestidos não ajudariam em nada a chamar a atenção dele. Ele pensaria que ela estava ficando louca novamente se a visse em um deles, mas Hudson então apontou para um lindo vestido branco longo, perguntando o que ela achava dele. A camareira também disse que aquele era o vestido que ela havia usado no casamento da baronesa Irina, e que era de algodão, portanto seria muito confortável. Charlotte, quando soube disso, ficou muito surpresa, e depois, voltando-se para ela, perguntou por que ela não havia lhe contado antes. Em seguida, a garota perguntou o que havia acontecido com Kate depois que ela o vestiu. Hudson disse com uma voz calma e triste que a patroa a havia mandado embora. Então Charlotte respondeu que ela definitivamente precisava de outro vestido novo. Mas a empregada se opôs e disse que eles já haviam gasto todo o dinheiro, portanto, certamente não havia dinheiro para isso. A garota ficou preocupada e perguntou à empregada o que ela deveria fazer nesse caso. Hudson se lembrou no mesmo instante que havia outro vestido em sua mente. Ela foi até seu armário e, encontrando um vestido na prateleira mais distante, mostrou-o a Charlotte, perguntando o que ela achava da opção. Mas a garota, quando viu, ficou horrorizada. Ela disse que nunca o usaria. Era demais. Pouco tempo depois, Charlotte foi se encontrar com seu amado duque e, enquanto passeavam pelo jardim, ela disse que se ele estava ocupado, não precisavam ir ao baile de debutantes. Ele não precisava aparecer como seu parceiro. Adler, então, olhou para ela com surpresa e perguntou sobre o que era sua carta para a princesa naquele caso. Quando a garota soube disso, perguntou de que tipo de carta estávamos falando. Na verdade, ela realmente não entendeu. Bem, nesse momento ele tirou um pedaço de papel amassado do bolso e o estendeu, dizendo que era uma carta que havia recebido há alguns dias. Charlotte, depois de ler o conteúdo, achou que estava escrito de forma muito rasgada e perguntou por que tinha acontecido aquilo. Afinal de contas, era o coração dela. Mas Adler deixou passar suas palavras e perguntou se era mesmo verdade que ela gostava dele. A garota ficou confusa por um momento, mas depois disse que, é claro, gostava dele. Ela não conseguia imaginar sua vida sem ele. Ela sorriu e disse que esse sentimento é familiar no céu e na terra. Também é conhecido nos corredores do palácio. Ela gosta muito dele. Mas Adler franziu a testa de repente e perguntou, nesse caso, porque ele poderia muito bem não aparecer como seu parceiro no baile de debutantes. Charlotte não entendia por que ele estava reagindo dessa forma. Na verdade, ela achava que ele ficaria feliz por perder mais uma noite sem sentido em sua companhia. Bem, então ela pensou,
Ele devia ter em mente seu próprio plano desonesto e queria esconder alguma coisa. Charlotte, sorrindo, disse que era apenas porque não queria que o Duque fizesse algo de que não gostasse só por causa dela, e então lhe entregou a carta de volta. Mas Adler estava ficando ainda mais irritado e disse que isso não era verdade, pois ele não se importaria de ir ao evento com ela. O homem arrancou o lençol dela com raiva e disse que, na verdade, estava indo ao baile de debutantes de Lady Mostyn e que se não fosse com a noiva como sua parceira, sua reputação sofreria muito. Charlotte continuou a sorrir e pensou que, é claro, ele poderia se sentir desconfortável em ir a essa festa com ela. Mas ele tinha que manter sua expressão na frente das outras pessoas. Ela não tinha outra escolha, então disse que nesse caso presumia que ele, o Duque, lhe faria companhia. E de fato, ele deve saber algo sobre o vestido que ela usaria para a noite. Adler olhou para ela com surpresa e perguntou o que ele ainda deveria saber. Charlotte pensou um pouco e então, com uma piscadela para ele, perguntou se não haveria problema se ela usasse algo com decote. Quando Adler ouviu isso, ele corou e tossiu. Ele não sabia o que dizer a isso, então ficou em silêncio por um tempo. Depois, disse que não queria parecer antiquado na frente de todos no baile. Então, ela provavelmente usaria algo revelador na frente de todos. Charlotte teve dificuldade para entender as palavras que ele estava dizendo, mas depois baixou o olhar e disse que, honestamente, ela estava sem dinheiro e não podia comprar um vestido novo para ficar bonita. Ela certamente tem uma variedade de roupas diferentes em casa, mas certamente não quer usar algo provocante, muito menos ridículo, nesta noite. Adler não disse nada sobre isso. Ele simplesmente continuou se afastando. Charlotte viu a cara de chateado dele e pensou que ele devia estar chateado por ela parecer tão vagabunda, mas não teve outra escolha. Logo depois, para outra reunião, a empregada ajudou Charlotte a se vestir e desejou que ela se divertisse lá. Charlotte sorriu e disse que certamente não poderia se preocupar com isso, e pensou no fato de que o objetivo desse encontro era proporcionar-lhe uma renda adicional. Pouco depois, quando a moça estava pronta, ela entrou no salão de banquetes, onde todos os convidados já estavam reunidos. Ela foi rapidamente para seu assento e o pegou, e em seus pensamentos ela ficava reclamando que, mesmo sendo uma princesa, o limite do dinheiro que ela poderia usar era muito baixo, e nem podia comprar um vestido. Então, naquele momento, ela iria ganhar mais confiança do imperador do que antes, e conseguir mais dinheiro para ser usado. Mas então algo estranho aconteceu. Todos, incluindo seu noivo, começaram a saudar ela primeiro, antes de todos os outros, e ela não estava entendendo o porquê disso. Então, de repente, quando eles estavam prestes a iniciar a reunião, ela ouve uma de suas irmãs gritando, perguntando o que era aquilo que estava na sua frente, falando que, como cozinheiro-chefe do Palácio Imperial, todos deveriam saber que ela tem alergia a nozes, e que na sua panqueca tinha nozes em cima. E a mulher pediu para tirar aquilo da sua frente imediatamente, porque ela estava com muita raiva, e a empregada culpada se curvou diante da sua senhora, e pediu desculpas pelo erro que o cozinheiro cometeu. E ela tentou também justificar os erros do chefe, falando que ele esteve muito ocupado com os problemas da casa imperial, então não era culpa dele. Mas a mulher não queria saber, e só pediu para ela tirar o prato dali e comer ele ela mesma. E quando a empregada estava pegando a panqueca e levando ela para longe, eles começaram a conversar sobre a competição, falando do primeiro tópico que eles tinham na agenda, dizendo que eles precisavam discutir o impacto do desaparecimento das pedras mágicas e de feiticeiros em seu reino, e traçar um rumo ao futuro seguindo o resultado dessa discussão. E a protagonista parecia estar calma por fora na frente de todos, mas na verdade ela estava pensando como que existia mágica nesse mundo, e que ninguém nunca mencionou esse fato para ela, e que ela tinha um plano para resolver esse problema, dizendo que vai dizer sua resposta depois de ouvir a resposta de todos os seus irmãos e irmãs, deixando tudo mais fácil. Porém, aconteceu algo que ela não estava esperando. Todos disseram que, como dito anteriormente, eles querem ouvir a opinião da princesa Charlotte, antes de todos, levando em conta que ela deu uma boa sugestão da última vez, e isso deixou ela nervosa, porque não sabia como falar sobre magia sendo que nem sabia sobre ela, e todos ficaram calados esperando a sua resposta. E enquanto o imperador pedia para sua filha dar uma opinião nesse problema, a irmã da protagonista estava recebendo suas panquecas sem nozes, por conta da sua alergia, mas ela disse que não precisava disso agora. E a Charlotte ficou sem palavras, ficando nervosa na frente de todas, tentando elaborar uma frase direito para dar opinião.
mas ela pensou que se ela falhar agora, essa vai ser a última competição na qual ela iria participar, e que todos iriam assumir que da última vez, ela só conseguiu vencer por causa de um golpe de sorte. Mas a sorte ainda estava ao lado da Charlotte, porque antes que ela precisasse falar algo, a atenção de todos foi para a empregada que estava servindo a irmã da Charlotte, porque eles não entendiam o que estava acontecendo, e que a empregada estava no chão tendo algum ataque desconhecido. E ela com as panquecas no chão, caiu de uma só vez, com um ataque que nenhum deles estava conseguindo entender, virando todos os olhos e atenção para essa situação. E a única que foi correndo ajudar aquela empregada foi a protagonista Charlotte, mas os nobres não entendiam o que ela estava fazendo com aquela mulher que acabou de cair, como se ela fosse alguém estranho que não sabe o que faz. E a Charlotte reconheceu no corpo da vítima, que a sua boca e unhas estavam ficando roxos, que ela tem várias erupções vermelhas visíveis na sua pele, e que ela está com um cheiro forte e notório de amêndoas e nozes vindo de sua boca. E com essa conclusão, a Charlotte avisou para todos na mesa, de que ninguém deveria tocar nas coisas que estão na mesa, e nem em nenhuma outra pessoa, especificamente a comida que estava vindo da cozinha, e especificamente, não coloquem nada perto do nariz ou da boca, porque isso poderia ser algo muito perigoso para todos eles. E com a protagonista olhando para o lado, ela viu seu noivo, o Duque Adler, olhando para ela com preocupação, mas ela só estava irritada porque isso poderia ser obra dele, mas ela disse que já que o método de assassinato aqui é diferente dos outros que foram mostrados no jornal, ele muito provavelmente não era o culpado desse crime dessa vez. E a Charlotte então revelou que alguém estava tentando envenenar os competidores, usando cianeto na comida, e todos ficaram em choque, e nem conseguiram acreditar no que a Charlotte estava falando, mas a mulher em sua frente era a prova disso. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal para os próximos.